brabíssimos essa semana, hein? For e Renato. Renato, poderia falar algo sobre a fundamentação do direito natural? A maioria das pessoas, elas acreditam a maioria das pessoas na seara jurídica acreditam que acabou a discussão do direito natural, que o único direito que existe é o positivo, né? Isso é uma sequela da Revolução Francesa, desse social-construtivismo, desse positivismo. O que as pessoas, os pais fundadores, por exemplo, chamavam de direito natural, eram coisas que se confundiam com direito divino. Se você lê aquelas cartas, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento emocionante. O cara diz, nós não queríamos guerra, vocês são nossos irmãos, vocês são nossos primos, vocês são nossos pais, nós imploramos e tal, não violem nossos direitos, não tirem nossas armas, nós não queremos a morte, nós não queremos a guerra, mas se tiver que fazer a guerra, a gente vai. Inclusive os pais fundadores, a maioria deles, além de ser cristãos devotos, eram caras muito ricos. E se eles perdessem a guerra, eles perderiam tudo. A família deles ia pra mendicância. Eles eram caras que não precisavam, eles não tinham nenhuma necessidade de passar por aquilo, de fazer guerra e tal. A guerra de independência americana não foi uma guerra de boa. Teve, inclusive, frações na Inglaterra, voltou lá depois de novo e tal. Teve várias guerras de independência. Não foi como aqui no Brasil, foi um negócio de meses, né? Nossa, foi comprada praticamente, né? É isso. Morreu gente em Salvador, teve batalhas e tal, mas não foi uma coisa de anos de morrer um montão de gente, né? Então, voltando à questão dele, o que eles chamavam de direito natural? O que os pais fundadores chamavam de direito natural? De coisas que eles constatavam que eram autoevidentes, que são relações das pessoas com as coisas. E exatamente isso que está previsto no Gênesis, que foi o que a gente conversou várias vezes aqui. A Bíblia vai aumentando a dificuldade e até a complexidade máxima lá no finalzinho, lá no Apocalipse, que Jaraguá, que o pessoal acha que a gente está vivendo os 7 anos de atribulação para depois ter os 1000 anos com o diabo preso, eu não sei. Essa parte é muito complicada para mim. Mas o Gênesis eu entendo completamente. E o Gênesis fala muito claramente quais são os direitos naturais de casamento. Ali tem os 10 mandamentos, a propriedade. E, na minha opinião, não existe diferença entre os direitos divinos e os naturais. O que está naquele livro ali, independente de você acreditar ou não como monarca que aquele texto veio de Deus ou não, aquele texto veio de centenas de gerações de experiência e depois de ele foi escrito, ele passou por centenas de gerações sendo confirmando que aquilo é certo. Uhum. E quem reconhece aquilo dá certo e quando você não reconhece aquilo dá errado. É muito claro, não é isso ou não? Foi uma compilação de todas as culturas anteriores que vieram ali naquela região. Tem coisas ali que a gente não tem que entender literalmente, a gente tem que tentar aplicar isso à realidade, né? E passou pelo teste do tempo. Passou pelo teste do tempo, exatamente. E se provam verdadeiros. A regra de ouro de Jesus. Quem vive aquela lei, o que é o muçulmano hoje, quem vive aquela lei mais próxima, é o que prospera, é o que tem ganho populacional. Quem não vive aquela lei, vive na putaria, na loucuragem aí, tá diminuindo a população. Basta você ver isso. A regra de ouro de Jesus é ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Deus é a natureza das coisas. É você não querer uma coisa que é impossível, não é isso? Sim. E a regra de ouro do libertarianismo é o PNA, é o princípio da não agressão. É não violentar alguém que não iniciou violência contra você. Eu não vejo muita diferença entre uma coisa e outra. Você não vai iniciar violência contra uma pessoa que você ama como a si mesmo, não é isso? Você tratar como a si mesmo é não iniciar violência contra inocentes, é perdoar, né? Você não vai fazer violência contra ti mesmo, né? Isso não foi, inclusive, inventado por Jesus. Se você for, por exemplo, ver a história lá da Odisseia, né? Quem estava falando de Odisseu, não é isso? Se você for procurar a história dos clássicos, o Aquiles ele só encontra o perdão, a paz no perdão. Isso foi escrito por séculos. No século V isso já era consagrado. Tipo, isso era capaz de ter sido escrito 7, 8 séculos antes de Jesus. Isso não é uma coisa nova. As culturas orientais também têm isso. Então são verdades universais. O direito natural vem exatamente da observação de coisas que são universais em todas as sociedades funcionais. E o direito divino coincide com isso, que são as coisas que foram consolidadas nos documentos que são considerados divinos, alegando essas coisas. O que é um casamento real? O que é propriedade real? O que é uma paternidade real? Quais são os direitos dos pais sobre os filhos, não é isso? O que é um homem? O que é uma mulher? Por que um cachorro não é gente, não é isso? Por que você pode se apropriar de coisas? O libertarianismo faz isso de uma maneira lógica, não através de consagração de história. Ele através de uma lógica básica. O único direito que existe no libertarianismo seria o seu direito à liberdade, e que se derivaria da liberdade a possibilidade de você ter propriedade, de você se apropriar coisas através do uso, do primeiro uso da aquisição, né? O uso, delimitação e defesa. Né? Se você usa, delimita e defende, aquilo é seu. Isso. Se você... Ou adquiriu secundariamente, né? Mas eu prefiro o argumento religioso do que o libertário, pra ser sincero. Até porque, sem Deus, eu acho difícil a gente dar esse valor à liberdade que a gente valoriza tanto. Não, mas o princípio da não agressão não fala de liberdade. O princípio da não agressão só afirma que é logicamente injusto iniciar violência contra pessoas inocentes. É só isso. Não interessa o motivo. Isso aí... o que é inocente, né? Uma pessoa que não iniciou com violência contra você.
E o que Tipo é... assim, eu falei assim, Monark, exemplo, eu falo Se assim... uma pessoa roubar você não pode... Iniciou a violência, É, roubo é a violência. porra, Roubo a violência. Claro que é. Então, violência é Claro que tudo aquilo Que tem interação viola física. sua Eu chegaria propriedade. um pouco no Renato. Qual a diferença de um sexo lícito para estupro? É o desejo da Consentimento, pessoa... Assim. consentimento, não é isso? Isso. Qual a diferença de doação e roubo? Consentimento. Consentimento, não é isso? A diferença é o consentimento. Se foi contra a sua vontade, com alguma coisa sua, é violento. Sim, mas... Não, mas é isso mesmo. Quem que diz que algo é seu, assim? Delimitação. Se você usa, delimita e defende. Ou na aquisição primária e na Aquisição secundária, primária. a cadeia vintenária. De que Por exemplo, eu quero comprar um carro seu, Monark. Você usa, delimita e defende aquele carro, beleza? Uhum. Eu te dou um dinheiro, você abre mão do direito de uso, do direito de delimitação e do direito de defesa desse veículo. E ele passa a ser pra seu mim, sucessor. E passa pra mim. Mas, por exemplo, tá se eu certo? tenho um carro e eu deixo, sei lá, um mês parado em uma rua, alguém vai lá, pega, eu não tô O usando. Detran vai lá, pega e leva pro pátio. Não, agora sim. Aí tô você vai lá falando- eu tomar tô- o Detran, não tô- pular o não tô muro do falando pátio, mundo sai na real, mão a gente tá com- falando desse mundo imaginário Sim. do libertarianismo. Se é o uso, a proteção. Ó, eu não protegi o carro, eu deixei ele Sim. na rua, sozinho. Você não escreveu que era seu, não tinha nenhuma identificação que era seu, nada. Uma placa, nada. Uma placa, não tinha nada no Tem carro. que identificar que é seu. Isso é uma É das uma parte da características de delimitação. propriedade. Se eu Porque se colocar você não uma cerca aqui, tá Se você não marcar que é seu, você não tem como recuperar, você não tem como afirmar que esse carro é seu depois. Vamos dizer que eu deixei o carro um mês parado ali, mas eu deixei centenas de marcas minhas, aí eu soube que você pegou, eu vou atrás e digo, Monark, tanto quer ver que esse carro é meu, abre aqui, tá escrito Renato. E aí você Aí eu precisa tenho, tirar passo a do ter, Renato eu da tenho, inscrição. eu tenho a possibilidade de discutir, se você fez uso capião do carro ou não, dependendo do período que você utilizou o carro. Tipo, um mês, Se, beleza, se eu não ficou marquei 5 o anos, carro, vai foda, se não né, tem velho? nenhuma marca no carro indicando que é meu, aí fica muito mais difícil, concorda comigo ou não? Sim, sim. E aí, então, não é seu. Se você não marcou, ele Se não é- você não tem como delimitou, não comprovar. defendeu, não utilizou, não é seu. agora tem que Entendi. o período suficiente para isso é discutível, porque eu posso por um segundo não ter pego, eu estacionei o carro para falar aqui na hora que eu voltei, eu vi você saindo com o carro, eu posso ir atrás e tomar de você, não é isso ou não? Faz sentido? Não, um minuto, você entrou no Monark, ele se abandonou o carro aqui meia hora, 20 minutos, não é isso ou não? Aí tem que discutir, se é 20 minutos, um mês, é um dia, quanto tempo é abandonar, não é isso ou não? É, Aí você vai ter sim, as mas empresas não. de segurança privada No- também que vão prestar no esse fim vai serviço, né? precisar ter um sistema jurídico, Sim. né? Isso, pra- o sistema de, pelo menos de consenso social, não é isso? Sim, sim, sim. Aí E aí seria- começa... a Isso, mas é quanto? É Estado. 20 minutos abandonar o carro? 1 minuto, 2 minutos? Sim, Um alguém de- tem que decidir, Tem né? que ter, é isso ou não? É, Sim, travar no meio da marginal, descer e sair andando, aí pode ser até 10 segundos, né? Que vai vir uma carreta lá e vai levar embora, né? Sim, sim. Mas eu acho que o argumento divino, ele dá o valor à sua vida. Por que você acha que o cara não tem direito de te agredir? Porque você tem valor, você tem direito sobre a sua vida. É daí que você tira o valor que você compara para determinar a agressão. Inclusive, limita a possibilidade de você matar o cara, né? Você só pode matar o cara em flagrante. Você só pode matar o vagabundo em flagrante. Inclusive, eu sou contra a pena de morte, inclusive por causa da questão do que a gente estava discutindo, da dissociação de você não pode dar alguém o poder de matar outra pessoa se o cara não é vítima. Muito menos ao Porque Estado. ele não tá respondendo pela consequência daquilo. O que a Bíblia diz é que você só pode matar o cara em flagrante. Fora isso, o cara tem que pagar. Se ele não tiver dinheiro, ele vai ter que ser escravo, não é isso? Sim, eu acho que no fim, se Deus não existe, nada importa, então qualquer regra humana é apenas uma regra humana e ela não tem nenhuma validade a mais do que qualquer outra regra, entendeu? Por isso que eu acho que o argumento de Deus é muito necessário para a moralidade no ser humano hoje em dia. Mas, Monark, na comunidade libertária, na comunidade Bitcoin, tem muitos que são ateus, que não acreditam em Deus, e na verdade nem gostam dessas conversas que a gente tem aqui, às vezes, falando de Bíblia, essas coisas. Mas eles valorizam a vida? Sim, o PNA. Por causa que alguém Exatamente. criou essa ideia de Deus, aí criou a religião, Isso. e aí eles Mas não embutiram nas importa. escolas e Não nos importa, filmes a e ideia nos é livros, certa. esse cara leu tudo, e aí ele se considera ateu. Isso. Mas ele tem toda uma construção religiosa, e pode ser que seja divina, que está imbuído nele, e que independente de se ele acredite que ele é divino ou não, ele só tem aquelas ideias porque houve um processo religioso. Mas todos Exatamente. nós falamos pela boca de pessoas que morreram há 100, 200, 300 anos atrás. Todos nós. O Rothman Tem várias morreu. frases que O você Rothman fala é- aqui. não é- não Tem é várias vivo frases mais, que você fala aqui que tá lá no negócio da quarta teoria do Dugin. Só que, tipo assim, isso tá no ambiente comum. Você não precisava ter lido o Dugin pra ter ouvido essa frase, concordado e repetido isso. Não, entendeu? Tipo assim, você tá repetindo uma coisa que alguém criou há 100 ou 200 ou 500... Mas não foi porque ele criou, foi porque, foi porque algum isso processo chegou no lógico ambiente, me fez... foi Você repetindo, conversou com o professores Renato dizendo na escola também, e tal. exato. E isso aí acabou entrando, não é isso? Exato. Aí, porque água mole em pedra dura, Uma tanto bate hora até que entra. fura, não é isso? É, exatamente. Sim, então... Isso era de sexo, esse negócio é de sexo, é o vídeo. Arte de Amar, é o livro que diz água mole em pedra dura, isso é uma estratégia para obter sexo. O vídeo Arte de Amar, depois lê lá, tem várias coisas interessantes lá.